Então, muito bem, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre posições relativas entre circunferência e ponto. Então, quando a gente estudou reta, a gente estudou ali as posições relativas entre reta, né? Entre retas, né? E também a gente viu se um ponto pertence ou não à reta, né? É muito simples de verificar. Então, aqui a gente tem posições relativas entre circunferência e ponto, né? O que pode acontecer? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou aqui analisar 3 casos. E assim, ó, que situações a gente pode ter, né? Com um ponto e uma circunferência, né? Então, assim, de cada uma dessas circunferências, a gente tem aqui o raio dela, né? Então, para cada uma delas, eu tenho o raio. Eu vou considerar circunferências de mesmo tamanho, né? Então, eu tenho o raio, que eu vou denotar aqui por R. Tenho o raio e o raio. E o que pode acontecer com um ponto? Um ponto ele pode estar externo à circunferência, tá? Ele pode estar na circunferência, quer dizer, é um ponto grande aqui, né? Ou ele pode estar interno à circunferência. Então são as 3 situações que a gente tem, né? A gente pode ter aqui, então, o ponto externo à circunferência. Podemos ter aqui o ponto pertencente à circunferência, tá? Ou seja, um ponto na circunferência. E a gente pode ter um ponto interno à circunferência. Então, são essas 3 situações aqui que a gente tem. Tá? E aí, como que eu vou saber se um ponto P que eu estou analisando, né, ele vai ser interno, vai pertencer à circunferência ou vai ser externo? A gente vai analisar pelo raio, né? Então, olha aqui, ó. Se você pegar um ponto externo, a circunferência, o que vai acontecer? A distância do centro O até o ponto P vai ser maior que o raio, certo? Então, a distância do ponto O até o ponto P vai ser maior que o raio. Quando ele pertencer à circunferência, o que vai acontecer? Né? A distância do ponto O até o ponto P vai ser igual ao raio. Tá? Então, a distância de OP vai ser igual ao raio. E se o ponto for interno, essa situação aqui, a distância de OP vai ser o quê? Vai ser menor que o raio. Tá? Então, a distância OP vai ser menor que o raio. Tranquilo? Bem fácil o conceito, né? Não tem muito que falar aí, né? Reforçando também, tá? Que se você
elevar cada uma dessas expressões ao quadrado, por exemplo, se eu levar a primeira expressão aqui ao quadrado, né, a desigualdade ela vai continuar. Então, você vai ter a distância de OP elevada ao quadrado vai ser maior que o raio ao quadrado. Então, não faz diferença se você elevar ao quadrado aqui cada uma dessas situações. Por quê? Por que eu estou falando isso, né? Porque o processo para você verificar isso é muito mais simples do que parece. Porque eu falando dessa forma, o que o aluno vai fazer? Bom, eu vou pegar aqui o ponto O, que é o centro da circunferência, vou pegar o ponto P, vou calcular a distância entre eles. Legal, tá? Aí eu vou pegar o raio. Aí eu vou comparar os dois. Tá certinho, né? Mas existe uma forma mais prática de se fazer isso, e por isso que eu estou fazendo esse comentário, que se você levar ao quadrado aqui, não vai ter diferença. Por quê? Porque na equação da circunferência, a equação reduzida, a equação da circunferência é assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isso aqui é igual a r ao quadrado, tá? Mas o que esse r ao quadrado aqui é justamente a distância, tá, do centro até um ponto da circunferência. Então, se é igual ao raio, então se você colocar um ponto que pertence à circunferência nessa equação, vai dar exatamente igual ao raio. Então, todos os pontos que estão na circunferência, quando eu colocar aqui no lugar de x e no lugar de y, vai ser igual ao raio. Agora, se eu colocar um ponto aqui xy, que é externo à circunferência, o que vai acontecer? Né? Esse valor que eu vou encontrar aqui, ó, ele não vai ser igual ao raio. Ele vai ser o quê? Maior do que o raio. De forma análoga, se eu pegar um ponto xy, que é interno à circunferência, o que vai dar esse resultado aqui no primeiro membro? Vai ser menor do que o raio, ao quadrado, né? Por isso que eu estou falando ao quadrado, porque o raio aqui na equação ele está elevado ao quadrado. Então vamos considerar aqui a seguinte situação, tá? Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar uma equação de circunferência que seja assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 9. Tá? É uma equação de circunferência. Dessa equação de circunferência, como ela está na forma reduzida, a gente já pode tirar algumas informações. Primeiro, o centro dessa circunferência é o ponto que tem coordenadas 3 e menos 5. Tá? E aí eu vou tentar analisar 3 pontos, né? Vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, vamos analisar esse primeiro ponto aqui, ó. Vamos pensar aqui no ponto P, tá? De coordenadas 0 e menos 5. Será que esse ponto pertence à circunferência? Tá? Outra observação aqui também que a gente tem, né, é que o raio dessa circunferência, lembre que a raiz quadrada desse termo aqui é 3. Né? Como é que a gente vai saber se esse ponto pertence, ele é interno à circunferência ou é externo à circunferência? Bom, eu vou pegar aqui essas coordenadas do ponto e substituir, né? Então, o 0 eu vou colocar no lugar de x e o menos 5 eu vou colocar no lugar de y. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó, quando eu fizer isso. Eu vou ter assim, ó, 0 menos 3 ao quadrado
mais menos 5 mais 5 elevado ao quadrado. Eu não vou colocar isso aqui igual a 9, porque eu não sei se é igual a 9. É justamente isso que eu quero verificar, se é maior do que 9, menor do que 9 ou igual a 9. Tá? Então eu vou fazer essa continha aqui. Ó. Aqui vai ficar menos 3 ao quadrado que dá 9. Aqui vai ficar 0, 0 ao quadrado dá 0. Então mais 0. Isso aqui é igual a quanto? 9. Então deu justamente igual ao raio ao quadrado. Então isso significa que o ponto P pertence à circunferência lambda. Vou chamar a circunferência aqui de lambda. Vocês estão me escutando? Pessoal, estão me escutando? Acho que caiu aqui minha conexão temporariamente. Até que parte eu falei aqui que agora eu me perdi. Falei que chamei a circunferência de lambda, isso vocês viram? Sim? Não? Até que parte vocês viram? A parte do cálculo que eu fiz que deu 9, vocês viram? Tá. Beleza, beleza. Então aqui, ó, eu substituí, né, o x no 0 e o y no menos 5, né? E eu cheguei aqui, ó, 0 menos 3 mais menos 5 mais 5 ao quadrado. Eu falei assim, ó, eu não vou colocar que isso é igual a 9, porque eu não sei. Eu quero verificar se é igual a 9, ou menor do que 9 ou maior do que 9. Se for igual a 9, pertence a circunferência. Então aqui, ó, deu 9, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 5 mais 5 dá 0. Então ficou 9 mais 0, que é 9. Então deu exatamente igual ao raio ao quadrado. Isso significa então que o ponto P pertence à circunferência lambda. Então veio o nome dessa circunferência aqui de lambda. Tá? Então esse ponto que eu estou usando pertence à circunferência. Agora, vamos pegar aqui um outro ponto. Por exemplo, um ponto Q. Que seja assim, ó. Vamos pegar aqui o ponto 1. E, deixa-me pensar, menos 4. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos substituir no lugar do x1 e no lugar do y menos 4. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos 3 elevado ao quadrado mais menos 4 mais 5 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais aqui fica 1 ao quadrado, que dá 1. Isso aqui é igual a 5, que é menor que 9, que é o raio ao quadrado. Então a distância desse ponto xy que eu estou pegando é menor que o raio ao quadrado. Então significa dizer que o ponto Q, nesse caso, é o quê? Interno à circunferência. Tá? E vamos pegar aqui um pontinho R, que seja assim, ó, seja 0, tá? E 2. Vamos lá, vamos substituir. Como é que vai ficar? No lugar de x eu coloco 0, então vai ficar 0 menos 3
mais 2 mais 5, isso aqui elevado ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual. Então você vai ter 3 ao quadrado, que é 9, 7 ao quadrado, que dá 49, e isso aqui é igual a 58, que é maior que 9. Então significa dizer que o ponto R é externo. Certo? Bem tranquilo, né? Assim, não tem nada muito difícil. Deixa eu mostrar isso aqui no GeoGebra. Então aqui, ó, vocês conseguem enxergar a equação x menos 3 mais y mais 5 igual a 9. Então o primeiro ponto aqui que eu peguei foi o ponto 0 e menos 5. E a gente viu que ele pertence à circunferência, esse ponto. Tá? Então vamos ver se de fato ele pertence à circunferência. Então ó, vamos pegar aqui o ponto 0 e menos 5. Então 0 para x menos 5 para y. Está aqui esse ponto. Ó, ele está na circunferência. Consegue notar que ele está na circunferência. Deixa eu aumentar aqui um pouco também para vocês enxergarem. Fica melhor aqui para vocês enxergarem. Ó, tá aqui o ponto, ó, 0 e menos 5. Então ele pertence à circunferência. Então tá certo lá o nosso raciocínio. O outro ponto que eu peguei foi o ponto 1 e menos 4. E eu disse que, ó, a gente verificou que ele é interno à circunferência. Então vamos lá, ó, ponto 1 para x, menos 4 para y. Então tá aqui, ó. Opa, peguei um errado aqui. 1 e menos 4, tá aqui, ó. Então ele tá interno à circunferência, está dentro da circunferência, como vocês podem ver, ó, 1 e menos 4, interno à circunferência. E o último ponto que a gente pegou foi o ponto 0 e 2. Né? Então, ele está dizendo que é externa a circunferência, né? A gente concluiu que é externo. A gente vai pegar aqui o ponto 0 para x e 2 para y. Tá? Que é esse ponto aqui, ó, que é o C, que está externo a essa circunferência. Então, basicamente é isso. Tá bem simples o conceito aí, não tem nada de tão complicado. Então, uma reta, o que pode acontecer? Ela pode ser externa à circunferência, tá? Ela pode ser tangente à circunferência, interceptar a circunferência em um único ponto, e ela pode ser secante à circunferência, tá? Interceptar em 2 pontos. Beleza? Então assim, ó, a gente tem uma equação de circunferência e a gente tem uma equação de reta, tá? Isso aqui vai gerar um sistema de equações, tá? Então assim, ó, ao resolver o sistema, não, vamos escrever diferente. Uma equação de circunferência e uma equação de reta geram um sistema. Esse sistema recairá numa equação de segundo grau. Bah, agora complicou. Não. Bem simples, tá?
tem nada de tão... Não, mais ou menos simples. Então assim, ó, a equação de circunferência, ela tem lá um x ao quadrado, um y ao quadrado. A equação de reta, lembre que ela tem y e x, tá? Quando você substituir a equação de reta, isolando o y, na equação de circunferência, você vai chegar numa equação de segundo grau, tá? E essa equação de segundo grau vai fornecer informações sobre a posição dessa reta com relação a essa circunferência. Essa equação de segundo grau, não sei se vocês lembram, mas acredito que sim, quando a gente estudou função de primeiro grau no primeiro ano, a equação de segundo grau, ela pode assumir duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais e duas raízes, ou não admitir raiz real, né? Então, você tem três casos: duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais e não existir raiz real. Então, no caso em que nós temos uma reta externa, que é esse primeiro caso aqui, ó, reta externa à circunferência, você não vai encontrar raiz dessa equação de segundo grau, porque a reta ela não intersecta a circunferência em nenhum ponto. Então você não vai encontrar raiz para essa equação. E quando que não tem raiz numa equação de segundo grau, raiz real? Quando o delta é o quê? Negativo. Então delta negativo, não existe raiz real, então a reta vai ser externa à circunferência. Beleza? Aqui o caso em que a reta é tangente à circunferência. Então você tem a situação que a reta é tangente, né? Intercepta a circunferência em um único ponto. Em que caso que uma equação de segundo grau tem duas raízes reais iguais? Ou seja, as duas raízes têm o mesmo valor. Quando o delta for o quê? Igual a zero. Então você vai ter duas raízes reais iguais, ou seja, um único valor de raiz. Então significa que a reta vai interceptar a circunferência em um único ponto, portanto ela vai ser tangente, tá? E aqui você tem a reta secante, né? Ou seja, você vai ter dois pontos de intersecção com a circunferência. Em que caso uma equação de segundo grau tem duas raízes? Quando o delta é o quê? Positivo. Duas raízes reais distintas, né? Quando o delta é positivo. Então, o que eu estou dizendo com relação a isso, né? Que se eu quero descobrir, tá, se uma reta é externa, tangente ou secante a uma circunferência, eu vou analisar o sistema de equações formado pela circunferência e pela reta. Esse sistema ele vai recair numa equação de segundo grau. Para saber se essa reta é externa, tangente ou secante a essa circunferência, eu vou analisar o delta. Então, se o delta for negativo, a reta é externa. Se o delta for igual a zero, a reta é tangente à circunferência. E se o delta for maior do que zero, a reta é secante à circunferência. Vamos para exemplos? Beleza. Então, temos essa situação aqui, ó. Você tem uma reta, tá? E você quer saber a posição relativa entre essa reta e essa circunferência. Muito bem. Não vale a pena você pegar e isolar o x e o y da equação de circunferência, porque tanto x como y está elevado ao quadrado. Então, a gente sempre vai partir da equação da reta. A gente vai isolar uma variável da equação da reta. Nesse caso, como ela tem só x, então, se você isolar o x aqui, ó, você vai ter que x é igual a quanto?
2. Esse caso é bem simples, tá? É só para vocês entenderem a ideia aqui. X é igual a 2. Com esse x igual a 2, eu vou substituir na equação de circunferência. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 4 vezes 2 ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 25 igual a 0. Muito bem. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4, 16. Tá? Aqui vai dar 16. E 16 menos 25 dá 9. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A minha equação aqui vai ser a seguinte. 4y ao quadrado menos 9 igual a 0. Ó, cheguei numa equação de segundo grau. Tá? Essa equação de segundo grau tem o A, que é 4, o B, que não aparece aqui o termo Y, então o B para a gente vai ser igual a 0, e o C aqui, ó, que é menos 9. Então aí a gente pode calcular o delta dessa equação. Então delta, lembrando que o valor de delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Então vamos ter aqui o seguinte, ó, B ao quadrado, então eu vou ter 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 9. Tá? Então, o nosso delta aqui, ó, vai ser igual a 16 vezes 9 dá 144. Menos com menos dá mais, então o nosso delta 144. Então, o delta aqui, ó, ele é maior do que 0. Então, se o delta é maior do que 0, a reta é secante. Então, R é secante. Tá, vamos um pouquinho mais além. Vamos supor que a gente queira descobrir esses pontos de intersecção. Né? Como é que eu descubro esses pontos de intersecção dessa circunferência com essa reta? Então, eu tenho que continuar resolvendo aqui a equação de segundo grau. Né? Então, y, né? Como é que eu calculo y? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui vai ser igual a menos 0 mais ou menos raiz de 144, que é 12, sobre 2a. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, o y' vai ficar 12 sobre 8, simplificando por 4 fica 3 meios. E o y, duas linhas, vai ser menos 12 sobre 8, simplificando por 4 também dá menos 3 meios. Na verdade, para achar os valores de y nesse caso, você nem precisava ter feito aqui esse Bhaskara, porque como ela é uma equação incompleta, você simplesmente poderia ter vindo aqui, ó, e feito o seguinte, isolado y. 4y ao quadrado igual a 9. Então, y ao quadrado igual a 9 quartos. Extraindo a raiz, né? Sempre vai estar acompanhado aqui o mais ou menos. Então, y, extraindo a raiz quadrada, vai ser mais ou menos 3 meios. Ah, mas por que você fez isso, então? Porque, na verdade, eu queria mostrar o delta, né? Que o delta aqui maior do que 0, né? Vai mostrar que a reta é secante, tá? Então, era só para mostrar essa condição para o delta. Aí já aproveitei o embalo e calculei o y aqui para relembrar. Porque nem sempre a equação vai cair numa equação incompleta. Então, vocês vão ter que lembrar de Bhaskara. Beleza. Só que, pensando ainda quais são os pontos onde a reta intersecta a circunferência, né? Só que ainda não acabou. Porque assim, ó, você achou dois valores de y, tá? Então eu não posso dizer que o ponto é 3 meios e menos 3 meios. Não é assim que funciona. Você achou dois valores de y. Essa reta intersecta a circunferência em 2 pontos, porque ela é secante. Tá? Então a gente já sabe disso. Essa situação aqui que acontece. A gente achou, justamente por isso, né, a gente achou dois valores de y. Então você vai ter aqui a seguinte situação. Tá? Você tem um primeiro ponto, tá?
que tem um y igual a 3 meios e tem um segundo ponto que a gente tem aqui um outro y que é igual a menos 3 meios. Bom, quem que é o valor de x? Bom, você teria que pegar cada valor de y e substituir na equação da reta para achar o valor de x. Só que como aqui esse x já está isolado, a gente tem que x é igual a 2, então nesse caso, quem que vai ser as coordenadas de x aqui? Ó? 2 e 2. Então, quem são os pontos onde a reta intercepta a circunferência? O 2 e o 3 meios, e o 2 e o menos 3 meios, tá? Então, a equação de circunferência que eu tenho é a seguinte, ó, 4y ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 25 igual a 0. Tá aí a minha circunferência, beleza? E aí a gente tem uma reta x igual a 2, ou x menos 2 igual a 0, né? Da mesma coisa. Vou colocar aqui x menos 2 igual a 0. Tá? E aí vamos pegar esses pontos aqui de intersecção, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou analisar o seguinte: intersecção entre dois objetos. Eu vou pegar aqui essa circunferência e a reta. Então você vai olhar aqui os pontos, ó. Tá aqui, ó. Quem são os pontos onde a reta intercepta a circunferência? O 2 e o 3 meios, que é 1,5, e o 2 e o menos 3 meios, que é menos 1,5. Tá certo?